E agora vamos começar a falar de planejamento a longo prazo. Bom, há um tempo atrás, a gente na Ideal estava acompanhando um profissional que tinha um aluno de personal. E essa consultoria foi bem interessante, por quê? Porque esse profissional estava acompanhando um aluno e esse aluno tinha que fazer um concurso para a Polícia Rodoviária Federal. Era um concurso público. E um dos testes que ele precisava, que o aluno dele ia fazer no concurso, era o teste de salto horizontal. Tinha um tempo, esse aluno ele começou a treinar com ele no início dessa consultoria, então o aluno era novo, ele tinha acabado de fazer os testes físicos conforme a gente indicou, porque a gente trabalha com os pilares, então a gente falou, ó, vamos atender primeiro o pilar da avaliação, faça os testes de avaliação, esses são os testes específicos, e a gente tinha uns dados em mão. O tempo, a gente tinha 10 semanas para treinar esse aluno. E aí o profissional falou assim, olha, ele está treinando salto há mais de 15 semanas e o desempenho dele de salto não melhora de forma alguma. E, na verdade, o salto dele não era ruim, não, o desempenho de salto horizontal. O desempenho de salto horizontal do aluno dele era péssimo, péssimo. Os dados mostravam que ele estava completamente distante de um valor que o classificasse para aquele concurso. Então a gente tinha 10 semanas para treinar, mas existia um ponto ali um ponto de exclamação ali que era o seguinte: no meio daquele período ali na quinta semana, na quarta e quinta semana, ele ia casar e ia ficar 2 semanas sem treinar. E aí ele tinha 4 semanas para treinar, uma quebra de 2 semanas e mais 4 semanas para treinar. E a gente precisava fazer ele chegar no nível de desempenho necessário para aquele concurso público. Então, um aluno que nunca tinha sofrido um planejamento bem estruturado. Quando a gente parou para perceber, o que a gente analisou? Ele estava treinando específico. Ele treinava salto e o salto não melhorava. Se a gente está atendendo o princípio da especificidade, o aluno treina um movimento e ele não melhora aquele movimento, existe algum outro problema que está acontecendo. Um deles pode ser o princípio da variabilidade da carga e da variabilidade dos estímulos. Aquelas unidades motoras que estavam sendo estimuladas ali naquele movimento, é como se elas já tivessem chegado num efeito teto de adaptação para aquele momento. Então a gente precisava estimular outras unidades motoras, outros grupamentos musculares em outros ângulos articulares para que a gente atingisse um ganho de performance eficiente para ele chegar no valor daquele concurso que era o objetivo, concurso público. O que a gente fez? 4 semanas, 2 semanas de quebra, mais 4 semanas. Eu tenho que fazer aquelas 2 semanas de quebra trabalhar para mim. Ele não vai estar treinando, mas tem que acontecer algum processo que aproveite aquele momento que ele naturalmente não vai estar treinando. Então a gente criou 4 semanas de sobrecarga para outras 4 semanas onde a gente ganhasse especificidade. Essas 4 semanas foram focadas num formato de blocos, com volume e intensidade elevado, mas dando prioridade para movimentos que ele não tinha treinado ainda, atendendo o princípio da variabilidade. Dando prioridade para movimentos gerais, para exercícios de força máxima, para outros movimentos que não estavam sendo estimulados. Porque aí as 4 semanas precedentes ao concurso seriam mais um bloco voltado de potência, aumentando a especificidade, chegando aos movimentos do salto e gerando um polimento e supercompensando, que ele conseguiria treinar porque ele teve 2 semanas de folga, de recuperação, antes dessas 4 semanas. Bom, inclusive teve uma pergunta aí se não poderia ser menos, né? Umas 3 semanas. Cara, as 4 semanas era para gerar um nível de sobrecarga tão elevado que justificasse 2 semanas parado. E as outras 4 semanas a gente ia ganhar de novo no específico. Então eu precisava gerar mesmo um nível de estresse onde essas 2 semanas fosse valer a pena. Bom, moral da história, esse aluno chegou a 38% de ganho no salto. Só que esse 38% de ganho no salto, ele não foi só no final ali prévio ao concurso.
ele foi sendo construído semana a semana. Então, o que me dava a rota, se eu estava atingindo o ponto certo, se eu não estava errando, era as avaliações do monitoramento da carga, ó, um outro pilar da alta performance, ao longo do tempo. Então, essa é uma história para mostrar o seguinte: às vezes o planejamento ele não é só para atleta, ele não é só para o indivíduo.